Olha, vejam só, vejam bem, ela virou um dos assuntos mais comentados do país após estrelar um comercial da Empíricos, que é definida em seu próprio site como uma empresa que ajuda pessoas comuns a conquistarem a sua independência financeira. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$ 1 milhão assim, tão nova e começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Olha, tão logo esse comercial começou a rodar, surgiu uma série de críticas à empresa e também à Betina. Algumas pesadas, outras bem humoradas, em forma de memes, por exemplo, como é que acontece frequentemente, né, no mar da internet. A jovem de 22 anos gravou um vídeo sobre os ataques que sofreu, vejam vocês. A Betina, aposto que só chegou no 1 milhão porque é bonita. Se fosse feia igual nós, tinha perdido todo o investimento. Jovem, loira, família estruturada e sem contas para se preocupar. Assim fica fácil conseguir 1 milhão, né? Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e foi meu papai que me deu R$ 1 milhão. Oi, sou Betina, a Barbie branca, de origem rica e que soube fazer seu dinheiro render. Só conseguiu esse dinheiro por causa do namorado rico. Você acha mesmo que essa Betina conseguiu começar com 1.000 e fazer 1 milhão de maneira lícita? Olha, tão logo esse comercial apareceu, deu todo esse bochicho e por isso a gente, claro, convidou a Betina para vir pessoalmente aqui para falar com a gente, meus caros. Estamos aqui à frente da milionária Betina Rudolph. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ô Betina, eu acho que a gente pode começar com a pergunta que não quer calar. Como é que você transformou o teu investimento inicial aí de R$ 1.520 em R$ 1.042.000? Você aumentou de forma considerável o seu patrimônio a ponto das pessoas ficarem... Opa, peraí, como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Eu investi fundamentalmente em ações. Comecei com R$ 1.520, sim. A nota de corretagem está aqui para quem quiser ver, eu trouxe ela. Aos 19 anos. E com várias fontes de renda que eu tinha. Eu tinha várias fontes de renda. Eu já dei aula de sapateado, balé, trabalhei também como modelo. Fui pesquisadora da FEComércio, fazia um monte de coisa. Ao longo desse tempo eu fui aumentando minha renda e fazendo vários aportes. Não foi um único aporte, como tem gente falando por aí, que eu transformei 1.520 em 1 milhão. Isso não é verdade, eu fui fazendo vários aportes. É até uma coisa que a minha empresa preza, a consistência de aportes. E foi assim que eu acumulei esse patrimônio. E é importante deixar bem claro que a intenção é mostrar para as pessoas que elas podem fazer o mesmo. Deixa eu entender uma coisa, então, para a gente chegar. Você falou que deu aulas, tinha atividades profissionais, fazia bico aqui, bico Vários ali, bicos. e acumulando dinheiro. Então, posso considerar que desse dinheiro inicial de 1.500 e tantos reais, você pode ter feito lá um aporte de 200 mil reais no meio desse processo ou não? Nunca cheguei a fazer um aporte grande. Não, de 200 mil reais nunca fiz. Mas sim, 1.520 é um aporte, um dos mais modestos. A intenção, aliás, de mostrar os 1.520 não foi falar que eu estava na rua e só tinha esse dinheiro e nem falar que eu sou uma pobre coitada. Não foi essa a intenção. É realmente porque foi o primeiro. Depois vieram menores e maiores. Se a intenção fosse mostrar, aliás, que eu comecei com pouco, eu tenho algumas notas de corretagem depois de R$ 400 reais. Só que essa foi a primeira. E ela foi com fonte de renda minha. Outra coisa que tá rolando por aí é que teve a doação do meu pai. Sim, depois de eu começar a investir em ações, veio um dinheiro de uma poupança que meu pai guardou pra mim. Fez uma igual pro meu irmão. E aí eu comecei... Você fica confortável em dizer qual foi esse? Sim, tudo Ela bem. fala, né, num vídeo anterior, até as pessoas Qual foi levaram o- esse vídeo. Era R$ 42 mil reais sem impostos, Entendi. quando chegou pra mim deu mais ou menos 35 mil reais. E aí eu continuei, e hoje eu tenho salário, eu continuo investindo. E a minha carteira hoje é muito diversificada, né? E ela tá pública, no meu Instagram tá ali, se vocês forem nos stories salvos, está ali, meu dinheiro e toda a alocação que eu tenho. Betina,
Eu sou um cara crítico a esse modelo de marketing apelativo e sensacionalista que a sua empresa faz. Só que aqui tem uma discussão importante sobre a natureza da publicidade, porque assim, implícito ou até mesmo explícito, né, no conceito de publicidade, tem a ideia de potencial máximo. Então é óbvio que o shampoo da Gisele Bündchen não te deixa com o cabelo da Gisele Bündchen. Nem com a cara dela. Aliás, assim como a Bombril não tem 1001 utilidades, tipo né? E a Red Bull não te dá asas. Exatamente. E no caso da Gisele, não deixa nem o próprio cabelo dela, porque eu conheci a modelo que é dublê dela. Mas enfim, em se tratando de produtos financeiros, é claro que... É uma coisa muito mais delicada. Muito mais delicada. Porque mexe com poupança alheia, esse tipo de coisa. Agora, o que eu percebi no caso da tua propaganda foi uma literalidade absurda na interpretação, certo? E lógico que essa é a pior interpretação possível, né? Então, basicamente, a narrativa é: comecei com R$1.500, hoje tem 1 milhão, e o pessoal já carimbando isso como propaganda enganosa. O ponto é que a Empíricos faz esse tipo de marketing já há alguns anos. A única variável que eu observei nesse caso foi a sua figura, a sua história. E aí, ontem a gente trouxe à baila aqui algumas questões relacionadas a machismo, hipersexualização, apologia do fracasso e até mesmo inveja. Eu queria que você respondesse o seguinte: por que, na sua opinião, é ou não é uma propaganda enganosa? E, apesar de ser uma propaganda de poucos segundos, não faltou algum esclarecimento sobre a origem desses aportes de capital? Então, como você disse, a gente tem ali os 30 segundos do anúncio para fazer um barulho. O marketing da Empíricos sempre foi... Aliás, desculpa, estou errando aqui. Nos últimos 4 anos foi histriônica. A gente importou esse modelo dos Estados Unidos, que é o modelo de copywriting que está funcionando no mundo inteiro. Antes disso, a Empíricos falava com meia dúzia de pessoas. Hoje, a gente fala com milhões. E qual que é todo esse processo, né? Esse anúncio é histriônico e ele conta uma história que é verdadeira. Vocês viram toda a narrativa anterior, eu falo, comecei com 1.520. Tá aqui, na nota de corretagem, comecei com 1.520. Na série, para quem se inscrever de forma gratuita, que vai ter os vídeos dia 21, começa agora quinta, segunda e quarta, eu vou explicar tudo. Só que eu preciso fazer esse barulho para milhões de pessoas me ouvirem. É o clickbait. Exatamente. Chamar a atenção das pessoas. Exato. Chamar a atenção das pessoas. E por que eu me sinto completamente à vontade de fazer com isso, não me arrependo, não tenho vergonha? Porque milhões de pessoas foram impactadas com essa história toda. Da pessoa que se interessar em comprar ações, até ela chegar lá e poder virar um assinante da Empíricos e comprar ações, ela vai passar por um processo, que são esses 3 vídeos, onde eu vou mostrar detalhes, onde eu vou falar, investir em ações tem risco sim. Mas eu vou te mostrar como diminuir esses riscos e como fazer isso de forma responsável. Betina, não faltou um cuidado maior? Oi? Não faltou um cuidado maior? De jeito nenhum. Se tivesse um Foi cuidado intencional, maior... assim, tipo, na hora que vocês fizeram, você pensou, nossa, isso vai dar... Não, você pensou eu não pensei isso? que ia dar, óbvio, toda essa... Assim, virar o assunto do Twitter. O primeiro assunto do Twitter no Brasil. Eu não imaginava isso. Mas, eu venho fazendo isso há meses. Inclusive no meu Instagram, eu ajudo muita gente, escrevo lá. Só que uma coisa é fato, se você não chama atenção nos 5 primeiros segundos, milhões de pessoas não vão te ouvir. Betina, eu posso ler um trecho de um site aqui que chama Hypeness, Claro. que é um site jornalístico. Fica à vontade. Por isso que eu te pergunto se faltou cuidado ou não, porque, olha só, a história desperta algumas dúvidas pelo histórico da Empíricos. Em 2017, a Associação de Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais suspendeu por 30 dias o registro de 3 analistas, inclusive um dos principais sócios. A entidade que autorregula a atividade de analistas e profissionais de investimento no Brasil acusa essas 3 pessoas de propaganda enganosa nos materiais enviados pela Empíricos, que, de acordo com essa associação, induzem o investidor a crer no retorno garantido dos investimentos. Não, essa é uma pergunta difícil, mas ela tem que ser feita. Não é exatamente o que você estava fazendo no vídeo, não, levando as pessoas a crer no retorno garantido? Eu tenho várias coisas para falar sobre isso. A primeira delas é que essa semana eu aprendi a não dar valor nenhum a manchetes. Fato. Porque eu falei tanta verdade e tanta coisa legal sobre educação financeira, que é a minha missão de vida e a missão de vida da Empíricos, e distorceram minhas palavras e inventaram palavras, que eu dou valor 0 hoje para manchete. Inclusive, tem manchetes rolando por aí, que foram as mais clicadas. Por exemplo, fala pra gente. Tipo, uma falando que a Empíricos foi noticiada e... notificada para tirar a propaganda. Isso, é mentira isso.
Vamos lá. Vocês já devem saber, eu conheci a Empíricos como assinante. Seu pai assinava, você começou a se interessar pelos Isso, relatórios? exatamente. Meu pai assinava, mais ou menos ali nos meus 18, 19 anos. Aí ele começou a tentar forçar a gente, né? Começou a encaminhar uns e-mails para mim e para o meu irmão. No começo a gente deu uma ignorada. E depois eu comecei a me interessar pelo assunto. E comecei a investir, ganhei muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Não são ganhos absurdos, tipo, de gente falando que eu transformei 1.500 em 1 milhão, não é isso. São ganhos de 200%, de 300%, de 400%. Isso são ganhos possíveis, que aconteceram. Nos últimos anos, a ação que mais valorizou mais de 18.000%. Eu não peguei ela. Eu peguei casos que muita gente pegou. Agora, respondendo sobre essa questão da notificação e tal. O que acontece hoje no Brasil? O brasileiro tem uma educação financeira precária. E qual a alternativa que ele tem quando ele quer investir e cuidar melhor do dinheiro dele? Teoricamente, a mais popular é a poupança. Mas assim, para quem ele vai pedir ajuda? No banco. Banco ou assessor de corretora. É. Essas instituições gigantes, elas são conflitadas. Porque elas têm comissões, elas têm taxas. E elas são gigantes. Se a Empíricos não faz barulho, a gente não é ouvido. O meu caso, deixa eu só concluir essa questão que eu quero muito falar disso. O meu caso é real, a Empíricos mudou minha vida como assinante e continua mudando minha vida e eu tenho cada dia mais orgulho de estar lá. A começar pelo primeiro barulho, que foi ali no fim do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar disso. E foi quando o Felipe Miranda, que é CEO da Empíricos, anunciou lá por 2014 que, sai de bolsa, compra dólar, porque a gente tá indo para Pindaíba. Muita gente criticou, ele escreveu um livro sobre isso. Quem estava com a Empíricos ganhou muito dinheiro. Depois veio a virada de mão. O Felipe falou, é hora de entrar em bolsa. Olha essas ações aqui, são oportunidades de uma vida. E uma delas foi Rumo. Rumo foi a ação que suspendeu eles. Que deixou o Felipe 30 dias e mais alguns assinantes. Eu comprei Rumo a R$ 6,30. Hoje tá mais de R$19, triplicou o meu dinheiro. O que é muito bom, mas também tem casos de ações, as pessoas investem ali também perdem. Ações é sempre risco. importante eu já deixar perdi, claro. Exato, mas eu quero dizer assim, cara, ele falou de tudo isso e ele é punido por instituições que têm conflitos de interesse. Ô, Betina, deixa eu só fazer uma parte aqui. Você falou, né? Não acredito em manchetes, tudo. Falar pra gente, digamos aqui, pro público em geral, o leigo de investimentos, quem investe geralmente tem uma vida de estudos em cima disso para poder viver, talvez em algum momento ali, em águas tranquilas, a partir dos investimentos que fizeram, nas carteiras todas que fizeram. Pro cidadão comum, que eu acho que é para quem é endereçada a tua peça, fica esse entendimento inicial. Você se justifica aqui dizendo que, não, eu vou depois, nos próximos vídeos, vai percorrer, eu vou explicar. Eu vou explicar também como investir em ações mas de a forma primeira responsável. impressão que fica é assim, poxa, como é que essa garota conseguiu pular esse patrimônio aí de uma forma tão astronômica que eu também quero fazer isso aí? E às vezes a pessoa é induzida a pôr um dinheiro ali, como você falou, vou me arriscar nisso. E dá com os burros na água. A crítica vem, e talvez muitas manchetes venham, de especialistas em economia. Eu vou citar esses aqui. especialistas são conflitados. Pois é, mas eu vou citar problema. aqui simplesmente a questão, porque eu acho importante o ouvinte entender ali. Você fez teve uma evolução de patrimônio aí em torno de 700 vezes do que você investiu ali. Não, porque eu não investi só uma vez. Se você continuasse investindo isso durante algum tempo, eu ia ter o PIB do... você conseguiria amealhar aí eu nem tinha nunca falado quintilhões, mas é algo em torno de 157 quintilhões, né? Se fosse seguir a lógica do raciocínio de multiplicação financeira que você optou em ter na tua vida. Mas aí parte daquela lógica de interpretação literal da publicidade. Interpretação literal, mas você vai exigir que a pessoa que recebe a mensagem fale, a gente olha... tem que acabar com esse paternalismo de tutelar o consumidor como se ele não tivesse o menor discernimento. Eu vou te vender uma lata e falando, olha, aqui tem tomates naturais. Aí você abre a lata, tem tomate processado. O que eu vendi Interpretar, no anúncio? Peraí, a publicidade está lá comunicando diretamente o que tem que ser comunicado. Ela está narrando um fato, Edgar. Ela começa com um patrimônio de 1.500, termina com 1 milhão. E o serviço que ela vende é explicar como ela chega lá. Se a sua interpretação foi boa,
bom para você. Não, mas é que você é o vai ser razoável. o próximo milionário. Não, você Só é que razoável só que o leigo tem que ser um que vai idiota ouvir achar que 1.500 vira 1 milhão. a tua propaganda ali não vai atingir uma pessoa que possa enxergar ali uma possibilidade de mudança de vida. Isso é uma inverdade. E a questão, Caio, é que o Brasil Tem tá que cheio de me idiotas ouvir nesse sentido. Muita gente na acha que série esse é inteira. esse é o princípio. Pô, fala, O leigo tem que me ouvir a série inteira. Aquilo teve um call to action que vocês cortaram ali, que era clique no anúncio se você quer saber mais. Se inscreva de forma gratuita. Mas daí eu vou clicar e Eu você... vou Opa, mostrar peraí, não é tudo. bem assim. Peraí, então... Não, eu vou veja mostrar bem. que é bem assim. É bem assim. Bom, então... Eu vou mostrar que eu fiz aportes ao longo do tempo, que não foi uma multiplicação de 700 vezes. Nunca disse isso. Não foram 1.520 que unicamente se tornaram 1 milhão. Não foram. Ponto. Betina, a que você atribui o fato de você ter sido tão criticada? Olha, Você acha que tem a ver com o fato de você ser mulher? Porque muita gente falou isso. Se fosse eu já um cara vi muitos, falando, eu já vi ninguém muitos ia questionar. anúncios assim histriônicos também de homens falando, principalmente de day trade, que é uma modalidade de investimento que eu nem gosto. Eu gosto de investimentos a longo prazo. E eu acho que sim, tem essa questão da família estruturada e de tudo, mas se tem um mérito que eu tenho nessa história, é que eu sou uma fazedora. Ponto. E o mundo é dos fazedores. E tem fazedores em todas as classes sociais, assim como tem acomodados em todas as classes sociais. Tem pessoas que saem do zero, sim, e fazem coisas, e tomam atitude, e se expõem. Se eu venho de uma família estruturada ou não, eu podia escolher ajudar as pessoas, que é essa a minha missão, e eu tô em paz com isso, porque eu sei que eu faço isso. Ou não, eu podia ficar em casa. Mas você Mas eu não já vou ficar em reconheceu em vários textos essa questão do privilégio. Você entende isso, né? A palavra não é privilégio, Não? não. A palavra é família estruturada. Sim, mas você entende que ter uma família estruturada, ser privilégio. de classe média, poder ter bom estudo, viajar, que isso é um privilégio. Não tô falando privilégio do lado ruim, eu também tive isso. Eu também tenho uma família estruturada, com grana, tá tudo certo. Mas eu reconheço, eu sou privilegiada de fato. Você também já reconheceu isso em entrevistas, não sei, você falou aqui que já mudaram aí as suas palavras. Então, eu já li você dizendo, Eu acho sim, eu que sou privilegiada. Eu acho que o Caio pode falar um pouco isso sobre a questão da palavra privilégio, né? A gente teve uma breve discussão aqui antes. Vocês já porque é se o seguinte, conheciam? Vocês? Não. Não conheci ele Aliás, agora aqui. aliás, falando em manchetes Olha, falsas. polêmica, Falando em uau. manchetes falsas, inclusive tá rolando já na Ah, é? E não? Vocês esgotosfera. estão se conhecendo agora? Não, Não, lá conhece- fora. Lá fora. Aqui, assim. Nos conhecemos há 5 minutos. Aliás, não, eu vi o seu vídeo falando sobre coisas muito bacanas. Obrigado. O ponto aqui é o Vão seguinte. chipar eu- vocês, hein? Vão É, chipar vocês já aqui na tão. internet. Eu até Tão tentei achar chipando. seu Instagram, mas não achei, tem vários. Não, né? é fake. Ah, São tá, todos é. fakes. Eu também já tenho vários fakes, viu? Tamo junto. Então, o que eu fico chocado, assim, Edgar, bom, por exemplo, falando da palavra privilégio, tem uma origem estatal. Né? Inclusive quer dizer lei para poucos. Então, quando você fala em privilégio, você está necessariamente falando daquele direito que todos pagam Eu e não poucos falei em usufruem. privilégio. Não. Eu falei. Vou Não, falar mas é- genericamente. Tudo bem, em todo privilégio, mundo pode não, porque isso é importante pelo seguinte: o que é privilégio? É você ter acesso a um favor governamental, é você estudar numa universidade pública, como foi o meu caso, pago pelo ICMS do povo paulista. Isso sim é privilégio. Essas mega aposentadorias. Agora, aqui existe uma confusão gigantesca entre sorte, boa fortuna, esse tipo de coisa. E o importante é o que ela falou, que é o seguinte: é impressionante, mesmo partindo de uma família estruturada, da realidade dela, é impressionante você sair de um patrimônio de 1.500 para R$1 milhão. Você Mesmo considera, Betina, incorporando só- salários, bônus, essas coisas. Só para pegar entendeu? um ponto, você considera que você teve sorte, boa fortuna? E você, porque você Sim, disse só que a gente- eu sou realizadora. O realizador ele não, Mas ele conta com a sorte. mas ele não pode ficar Posso falar? esperando. Deixa eu só te interromper uma a- última vez. O Sim, que eu fico tá. pé da vida é que estão colocando uma menina que é um expoente na mesma linha do empreendedorismo de palco rasteiro, de, sei lá, vai para Da usar uma Bel figura. Pesce, Da pode Bel falar, Pesce, que é exatamente. quem fala. Porque o que acontece é o seguinte: essa menina tem um grande diferencial, que é o bottom line. Ela dá resultado, ela é batedora de meta. Sim, né? realizadora, como ela disse. Exatamente, a menina de Fazedora. fato começou com um patrimônio de 1.000 e poucos e ela foi galgando passos. Contei com aportes mensais e contei sim com uma doação do meu pai. Sim. Agora, você Foi o transformar maior aporte. 50 mil reais em 150 mil reais já é impressionante. Sim. Assim como é impressionante você ser assinante de um serviço, mandar um e-mail que eu tive a oportunidade de ler, porque está na nota da Empíricos, e eu
como ex-empreendedor, né? Porque eu fui startupeiro, eu era do mercado digital. Quando eu li o e-mail dela, eu falei, cara, eu teria contratado essa menina na hora. Aliás, eu queria que você compartilhasse com a gente como foi essa experiência e o que você fez para conquistar o emprego que você queria tão nova. Então, só voltando 2 coisinhas rápidas. A gente tem que entender o que é a definição de sorte, né? Sorte não é ficar em casa e um belo dia acordar e ter 1 milhão na sua conta. Sorte é se expor. E eu me expus. E eu investi em mais de 30 ações. E eu dei sorte com várias. Perdi dinheiro com uma. A sorte só acontece para quem se expõe, para quem faz. Você pode comprar ação individualmente hoje em dia? Hoje em dia eu não posso mais, só fundo ou ETF, que é o que eu tenho Me hoje. explica um pouco mais, pra gente, pro Só leigo deixa eu entender. concluir outro assunto antes. Vocês estavam falando sobre, ações, muito risco, não sei o quê. O trabalho da Empíricos não conta só com indicações de investimento em ações. A gente tem assinaturas que vai do perfil mais conservador ao mais arriscado. E eu luto por isso, principalmente pelo leigo. Tudo bem, você não quer investir em ações, você acha que tem risco? Então sai da poupança e vai para um lugar que rende e tem a mesma segurança, que é o caso dos fundos. Aliás, é o caso principalmente do fundo DI do BTG. A gente não ganha nada do BTG para falar isso. Claro que vai aparecer gente que fala que a gente ganha, mas assim, o brasileiro acha que a poupança é uma boa reserva de emergência, porque na hora que eu preciso pegar, o dinheiro tá lá, que é o que no mercado financeiro a gente chama de liquidez. E é um dinheiro que está seguro. Isso é mentira. A poupança pune a liquidez. A poupança tem mêsversário. Ela só rende no 30º dia. Se você coloca o dinheiro hoje e tira em 29 dias, ela não rendeu nada. Enquanto em outras O fundo opções ele DI, flutua. Ele vai flutuando dia a dia, não é isso? Não. Esse tipo de investimento, que é a poupança, o título Selic e o fundo DI, só investe em Tesouro Selic. O Tesouro Selic é impossível você perder dinheiro. Ele só vai para cima. Só que a poupança acaba comendo grande parte do rendimento e ele fica muito menor. Esse fundo DI do BTG, ele é o único que tem a taxa 0. Então, esse fundo, ele tá mais vantajoso do que você ir direto no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic. Uhum. Então, ele é uma substituição para a poupança que o brasileiro deveria conhecer. Se o brasileiro quer... Se você quer segurança, se você não quer se expor a ações, tá tudo bem. Mas sai da poupança e vai para um fundo DI. É isso que a Empíricos quer passar. Agora você não pode investir individualmente. Eu queria que você respondesse isso, porque tem contrato que todo investimento que você faz é pela empresa. É isso? A empresa é como um coletivo. Como é isso? Então, eu acho que isso é legal falar, né? Que as pessoas não entendem a Empíricos. A Empíricos, ela não está inserida no setor financeiro. Ela é uma publicadora de conteúdo financeiro. Então, quando você se torna um assinante, você não dá o dinheiro, você não dá o seu investimento. A gente não fica com o seu dinheiro, ele fica sempre no seu nome. E a gente, de forma isenta, dá as indicações de investimento. Qual que é a grande diferença? No setor financeiro, quem dá indicação de investimento é conflitado, porque recebe comissão. Ele não vai olhar, esse investimento A é melhor que o B. Não, ele vai falar qual que me paga mais comissão. E isso não é um problema do gerente ou do assessor, isso não é uma questão de índole, isso é uma questão de uma indústria de incentivos errada. Fala, Vini. E são grandes instituições que manipulam. Eu não respondi a questão dos meus investimentos hoje. Eu comprei ações diretamente até entrar na Empíricos. A Empíricos não pode, quem trabalha na Empíricos hoje não pode comprar ações diretamente, só por meio de ETFs e fundos. O que são os ETFs? Eles são fundos que replicam algum índice da Bolsa. Então, eu tenho, por exemplo, o BOVV11 e o BOVA11 que replicam o índice Bovespa, e eu tenho o SMAL11 que replica o índice de Small Caps, que são aquelas empresas um pouco menores. E os fundos de ações também a gente pode investir. Eu tenho 4 fundos de ações hoje na minha carteira. Fala, Vini. E lembrando que as ações que eu já tinha antes eu posso manter. E posso vender a hora que eu quero, eu não posso comprar mais. Ô Betina, ontem até aqui eu acabei falando, né, que o marketing que você faz, a propaganda que você faz, talvez alcance de fato pessoas que tenham essa capacidade de fazer esse investimento. Só que você está num canal ali... Você diz capacidade em relação a dinheiro disponível? Isso. Tá. Aí você está ali, por exemplo, no YouTube, que tem um alcance muito grande e pega todo tipo de pessoa. Vamos supor aqui um cenário imaginário de um cara que sustenta uma família, que está desempregado como milhões de brasileiros, que acorda cedo todo dia para procurar um emprego e ainda é chamado de idiota porque não tem uma educação financeira para entender o marketing que vocês disponibilizam. Ninguém é chamado de idiota. Bom, isso é palavra sua. Vamos lá. Foi colocado no programa hoje. Okay. Então eu quero... você garante para esse cara, se ele tiver R$ 1.500 na conta dele, para fazer um investimento na Empíricos? A gente não garante
nenhum retorno ou algo do tipo, que acho que você mencionou acho que ele mencionou alguma coisa assim que a gente foi punido por garantir. Em qualquer veículo da Empíricos você vai ler: lucro passado não é garantia de lucro futuro. Isso aqui tem riscos. Ponha pouco dinheiro, ou o dinheiro que você topa perder. No meu caso, isso aí, por exemplo, eu topei me expor em ações aos 19 anos. Eu fiz essa escolha. Sobre essa questão que você levantou. A nossa luta é principalmente com aquele cara que ainda está na poupança. O brasileiro hoje que investe, 89% dos investimentos dos brasileiros vão para a poupança. Então, esse é o nosso público-alvo. Aliás, esse é o público-alvo dessa campanha. Porque a gente também tem público-alvos de pessoas que já investem, só que estão à mercê de conflitos financeiros. Outra coisa, a pessoa que não está com dinheiro disponível hoje para investir em ações, ela pode se inscrever na série gratuita e assistir. E isso já vai ser muito bom, porque ela vai saber da oportunidade que ela pode ter. O brasileiro não sabe disso. O brasileiro não sabe que é possível investir em ações minimizando riscos, com uma estratégia certa, com o apoio de pessoas não conflitadas, sabe? E outra coisa, aí vai a mentalidade do fazedor e do comodismo e do coitadismo. Eu não tô falando que qualquer um tem dinheiro no fim do mês para comprar ações. Eu sei que tem muita gente com dificuldade, eu sei que o Brasil tem muita dificuldade. Só que a gente, em primeiro lugar, essa campanha é pro cara que tá com 89% do dinheiro na poupança. E digo mais, esse cara que tem dinheiro na poupança, eu não incentivo que ele tire todo o dinheiro e coloque 100% em ações. Ele pode ficar com a maior parte em coisas seguras. Sim. E expor 10, 20%, o que ele tope em ações. Betina, eu preciso... Isso já vai fazer o retorno absoluto aumentar. Eu preciso fazer um intervalo, quero saber se você pode continuar um pouco com a Claro, gente. com Então a gente certeza, segue vai ser um daqui a prazer. pouquinho, agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília.